vocês? Você gostaria de resolver 3 problemas com um livro só? Então, é o que eu proponho para hoje. Um livro gostoso de ler para você relaxar, um livro que você pode aprender a fazer uma análise literária, uma vez que ele é simples, e um livro para você ainda usar como repertório sociocultural para sua redação. Você topa? Então, vem comigo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva, que você ative as notificações para você receber quando eu postar novos vídeos, tá bom? E também sugiro que você compartilhe esse vídeo com o seu colega, com quem está estudando literatura aí. Alguns de vocês estudam sozinhos em casa, procurando vídeos, né? Então, o Literatura Aberta é um canal em que eu compartilho com vocês experiências leitoras e compartilho com vocês também saberes relacionados à literatura, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou contar para vocês o seguinte, qual que é o caminho desse vídeo? Vou contar para vocês um pouquinho da história, tá? Igual eu fiz com vocês, eu vou deixar na descrição como estudar literatura. Então eu vou fazer um pequeno resumo da história, depois eu vou fazer um comentário crítico dessa história e depois eu vou partir para a análise, certo? E nessa análise eu vou caminhar para 2 momentos, tá bom? Eu vou caminhar para a situação da leitura literária e eu vou caminhar também para a ação do repertório sociocultural. Então, se você precisa, tá? Vem comigo, certo? Pessoal, então seguindo a nossa lógica, agora vai ser a parte do resumo, tá bom? A gente vai falar desse livro aqui, né? Talvez você deva conversar com alguém da Lore Gottlieb, a editora Vestígio, né? Que faz parte do grupo Autêntica. Ele foi publicado recentemente, né? Esse livro aqui tem uma leitura leve, tá? Eu li esse livro à noite, era uma leitura muito gostosa, né? Eu digo leitura leve porque tem leituras que não é legal você fazer à noite, porque você fica tenso, você fica tentando entender o livro, tentando entender o assunto, tentando entender o que a personagem diz. Então tem livros que não são recomendados para você ler à noite. Esse aqui foi delicioso, assim, todo dia à noite no meu ritual, eu tomava um banho, enfiava embaixo do edredom, eu li durante o frio. E bora ler esse livro. Por que ele é envolvente, né? Porque a situação é muito comum, né? O que move esse livro. A Lore, ela é uma médica psiquiatra. E lá nos Estados Unidos, me parece que o psiquiatra e o psicólogo, eles dividem uma função. Porque enquanto você faz um tratamento psiquiátrico, né? Você recebe a medicação e você faz isso com o mesmo médico. E ela tem uma vida normal, tá tratando os pacientes dela. Quando ela volta para casa, né, ela tá conversando com o namorado dela, porque ela chama de namorado, né? Eles estão discutindo o final de semana e ela percebe que ele tá muito calado. Ela fala, ela pensa, né? Nossa, esse silêncio não é muito bom. Acho que vou perguntar para ele por que é que ele tá tão quieto. E aí, eis que ela ouve aquilo que ela não quer ouvir. Aquilo que ela estava já pensando há muito tempo, né? Porque às vezes a gente sabe que há uma resposta por trás da nossa pergunta, né? A gente tem medo de perguntar e a gente adia aquilo há tempos, né? Ah, eu acho que eu não vou perguntar, não vou fazer, a gente procrastina. E ela resolve perguntar, né? E olha a situação, né? Ela tá lá escolhendo os ingressos para os filmes que eles vão assistir no cinema, no final de semana. Aí ele vira para ela assim do nada e fala assim, olha, eu acho que não dá mais. Aí ela vira pra ele e pergunta, mas por que você acha que não dá mais? O que aconteceu? O que mudou no nosso relacionamento que não dá mais, né? Enquanto a gente tá aqui escolhendo os ingressos, você ia me contar isso quando? Né? Ela começa a confrontar ele. Aí ele diz que não sabe quando ele ia contar, que ele estava encontrando um momento, né? Pra contar pra ele o que estava acontecendo, pra ela, né, o que estava acontecendo, mas que ele não sabia, ele faltou coragem. E aí ela pergunta o motivo, né? Porque já que você vai me dispensar, né? Já que você está me dispensando, eu quero saber o motivo, né? Por que é que você está me dispensando? Aí ele vira pra ela e fala, porque até então a gente não sabia, né? Ela tem um filho de 7 anos. Ele virou e falou assim, olha, eu não quero mais conviver com uma criança. Aí é horrível, né? Porque olha só como que a gente vai se identificando com a situação, né? Principalmente acho que nós, mulheres, essa mesma faixa etária, que temos filhos, né? Esse processo de... Eu falei que não ia fazer comentário, mas eu já estou fazendo, isso aqui é um comentário. Esse processo de identificação. Nesse livro, né, acho que um ponto alto dele é a construção das personagens. A gente precisa, num livro, se identificar com algum elemento que está presente nele. E nesse livro aqui, talvez você deva conversar com alguém, embora tem toda a questão da terapia, toda a questão dos termos médicos que ela utiliza, né, toda a sedução do tema,
O que acontece aqui, na verdade, é uma identificação com a personagem, com as situações que as personagens vivem, que é a parte mais forte. Por que ela fala isso? Porque ela já namorava com ele há 2 anos, e quando ela conheceu, o filho dela tinha 7, quando houve o rompimento. Então, quando ela conheceu o namorado, o filho já existia. Então ela fala assim, e por que você... Tudo bem você ter saído comigo, né? Sei lá, a gente tenha jantado juntos, e você ter topado ficar comigo. Mas por que esse relacionamento avançou se você sabia que você não queria mais, né? Aí eu tava contando pro meu marido, né? Porque eu tava olhando pela lógica da mulher. Aí meu marido virou pra mim e olhou pela lógica masculina. Aí ele falou, talvez... Olha a identificação acontecendo de novo, né? Ah, talvez ele achou que fosse conseguir passar por cima disso. Porque ele gostava muito dela. E a gente não sabe. Por que a gente não sabe o ponto de vista dele? Porque quem narra a história é a Lori, certo? Então é isso que acontece no processo de identificação. A gente consegue perceber, a gente consegue prever, supor, sentir, se colocar no lugar da personagem. Tudo bem? E aí tudo bem, então esse é o mote, tá? Aí ela começa a contar. Ela conta a história, ela chora muito, ela não consegue atender mais os pacientes dela, então você imagina, né? Esse tipo de situação, né, o fato dela ter passado por um grande sofrimento amoroso, desencadeia um estrago na vida dela, né? De tal modo que ela fica sem futuro, né? Essa é uma parte muito bonita que eu acho que ela coloca no livro, né? Por que ela fica sem futuro? Ela vai explicar pra nós que, psicologicamente falando, o futuro não existe, quando o seu presente está destruído. Porque o nosso futuro é uma projeção que a gente faz do presente, né? O que está acontecendo aqui no presente é o projeto para o futuro. E aí ela acha que a vida dela acabou, que ela não vai ter mais chance de mais nada, do amor, e que ela entra em crise. E aí ela liga como... Não sei, gente. Aí, olha de novo a identificação. Ela liga para todos os amigos dela. Por quê? Porque ela precisa falar mal do namorado. E obviamente que todo mundo sabe que ela tá sofrendo muito, e todo mundo fala mal do namorado junto com ela. Nossa, que crátula, nossa, que cretino, nossa, que pessoa horrível, nossa, ele fez isso com você, jura, nossa. Só que assim, isso não tá ajudando, não tá resolvendo o caso, porque isso não tá confrontando com os problemas dela, não tá fazendo com que ela supere aquela situação. Até que um belo de um dia, uma amiga dela tem coragem e fala: talvez você deva conversar com alguém, talvez você deva conversar com um médico. E aí, gente, olha só, que situação mais difícil do que essa, né? Um psiquiatra tem que procurar um outro psiquiatra para resolver uma questão existencial, certo? Então esse livro é sobre isso, né? Sobre superar os seus próprios limites, né? Até que, como eu posso dizer, é aquela questão de romper as barreiras, romper os seus limites, né? Romper os seus paradigmas, é você extrapolar mesmo. E o quão desconfortável, às vezes, romper os limites, né? O quão desconforto causa no sujeito romper os próprios limites, certo? Aí tem uma outra coisa interessante. Ao mesmo tempo que ela vai narrando para nós a própria história, certo? Ela vai narrando a história de outras personagens. Então ela apresenta para nós uma série de personagens incríveis, tá bom? Eu vou destacar para vocês aqui 4 personagens, tá? Eu vou destacar o John, que é um personagem que ela analisa há muito tempo, né? É um homem muito agressivo, muito narcisista, muito grosseiro, que vai no consultório, chama todo mundo de idiota. Eu não me identifiquei muito com essa personagem, ele é muito narcisista. Mas, por outro lado, como as personagens colocadas aqui nesse livro são personagens arquetípicas, né? São personagens que a gente encontra no mundo, eu consigo perceber, assim, traços de algumas pessoas. E aí, quando você vai ler o John, o processo de identificação também ocorre. Não ocorre o processo de identificação com você mesmo, caso você não seja narcisista. Mas você consegue colar esse John em algumas pessoas. Sabe, brincadeira de cara a cara? Você começa a colar o John em algumas pessoas. Tem também uma personagem chamada Rita, uma mulher de 70 anos, que decide, vai pro consultório dela e fala que decide que vai se matar quando ela for fazer aniversário. Porque a vida dela não faz o menor sentido. Aí você fica, nossa, coitada, mas por que a vida dela? Então, quando ela apresenta a personagem pra nós, a primeira pergunta que vem pra nós é o seguinte: por quê? Por que essa personagem ela está assim? Por que essa personagem quer fazer isso? Por que ela tá triste, né? O que vai ser da vida dela?
Tem uma outra personagem muito marcante, né? Tem uma personagem chamada... Ai, meu Deus, acho que é Rose, né? Acho que é Rose. Eu vou consultar minhas anotações, porque os nomes das personagens são nomes que eu sempre preciso anotar, tá? Uma dica de análise. Sua dificuldade. Se a sua dificuldade é decorar situações, sei lá, no meu caso, minha dificuldade é decorar o nome das personagens. Eu sempre escrevo o nome das personagens. São anotações que eu sempre retomo, tá? Então vamos lá. Tem uma personagem que é muito marcante, né? A história dela é muito marcante. Ela é uma mulher que tá com tudo, assim, ela tem 20 e poucos anos, ela acabou de casar, ela acabou de ser promovida, ela tá com a vida assim, sabe quando você começa a sua vida e todos os seus caminhos estão abertos e tá dando tudo certo e todo mundo fala, nossa, que bom, aquela pessoa tá com uma vida ótima, tá tudo dando certo pra ela, de repente ela descobre, por alguma razão X, que ela tem um câncer. Aí ela vai fazer os exames, aí ela descobre que é uma modalidade grave de câncer, mas como ela é nova, há grandes chances de que ela responda bem ao tratamento e que vai dar tudo certo. Ela vai lá, faz o tratamento, recém-casada, né? E ela acaba tendo que retirar acho que uma das mamas, né? Então você pensa o drama disso, uma mulher recém-casada, né? Para qualquer mulher é um drama, na verdade, perder uma parte do seio, né? Ou perder um seio. É um evento muito forte na vida de uma mulher, né? Então ela coloca tudo isso nesse contexto dessa mulher, né? Que tem 20 e poucos anos. E aí essa mulher, depois que ela supera isso, né? O câncer dela se agrava, certo? E aí você fica assim, nossa, coitada. Aí também gera o porquê. Será que essa personagem vai sobreviver? Será que ela vai superar esse desafio? Será que ela vai continuar casada? Né? Então é esse tipo de porquê que essa personagem suscita pra nós. Aí tem uma personagem que ela é autodestrutiva, né? É a Charlotte. É aquela personagem que você fala... Sabe aquela pessoa impulsiva na sua vida que você conhece? Que você fala assim, não faça isso. Vai dar errado. E essa pessoa, não, tudo bem, o seu conselho foi ótimo pra mim. Ela sai da conversa e faz exatamente o oposto daquilo que você aconselhou, certo? Ela consegue fazer algo pior do que ela tinha proposto no começo da conversa, tudo bem? Essa é a Charlotte. Então, ela vai apresentando pra nós personagens que são arquétipos, tá? E você vai conhecendo um a um. Então, é como se você estivesse no consultório com ela, ouvindo o que as pessoas têm para dizer, tá bom? Então, por si só, primeiro argumento que eu disse para vocês. Esse livro aqui é um livro que vale a pena ser lido porque ele é uma leitura muito prazerosa. Se você tem, no meu Instagram eu comentei que se você tem dificuldade de, por exemplo, de ler livros porque você não consegue se prender à história, esse livro aqui vai te ajudar a superar esse desafio. É impossível você não se prender à história, porque as personagens são muito cativantes, tá bom? E também não tem como são várias histórias, né? A autora fica mudando de história o tempo todo, você também não fica preso a uma única história, né? Então você não tem aquela sensação de monotonia que muitas pessoas que leem pouco reclamam, né? Ai, 200, 300 páginas sobre a mesma pessoa, eu não aguento, certo? E às vezes o conto, que é um texto que seria mais curto e mais adequado, ele é muito explosivo, aí a pessoa não dá conta, tá bom? Então, problema 1 resolvido. Resumo e dica de leitura, tá bom? Agora eu vou fazer com vocês comentários críticos. E agora, pessoal, então eu vou fazer o comentário crítico, tá bom? E eu vou caminhar para análise, tá? Mas tudo de maneira bem curtinha. Nesse vídeo aqui, a gente tem um complemento, tá? Que você precisa assistir, que se chama Personagem, de 2 teóricos muito importantes da literatura. Um deles é o Antônio Cândido e a outra é a Betty Bright, tá bom? Eles nos dão orientações sobre como a gente pode ler a personagem e como ela nos ajuda, né? Como eles nos ajudam a perceber as intenções e as características delas, tá? Então vamos ao comentário crítico primeiro. Na minha opinião, qual é o ponto forte do livro? O ponto forte do livro é o próprio tema, certo? Porque no momento em que nós estamos vivendo, a gente precisa discutir questões ligadas e relacionadas à saúde mental, né? Outro também um ponto forte, existem muitas pessoas que desejam ingressar na carreira médica e
entender um pouquinho desse universo psiquiátrico. Não só as pessoas também que querem ingressar, mas há pessoas que se interessam pelo ramo, pelo universo psiquiátrico. Eu confesso que eu me diverti bastante lendo e conhecendo, né, um pouco da rotina, um pouco dos termos, um pouco das questões que envolvem esse universo. Tá? Então é um ponto alto, conhecer as questões de saúde mental. Isso, por exemplo, pode ser utilizado na sua redação. As personagens, as situações em que elas se envolveram, né? O próprio rompimento de paradigmas, o próprio desconforto que as pessoas sofrem ao romperem os paradigmas. Então, pessoal, agora é a parte em que eu vou falar com vocês sobre os temas que a gente pode abordar a partir desse livro que vão te ajudar a fazer uma boa redação, tá bom? Eu vou recorrer aqui às minhas colinhas porque são muitos temas, tá? Depois eu vou justificar para vocês por que eles são possíveis, tá? O primeiro tema que eu pensei quando eu estava lendo esse texto, que eu já comentei com vocês, tá ligado com a ideia de saúde mental, né? Esse texto trabalha de maneira bastante bacana, né? As diversas formas da nossa saúde mental ser perturbada, né? Perturbada acho que é uma palavra que não é muito legal. Ser atingida, né? Há várias possibilidades para isso. E as personagens, elas representam bem essa ideia, tá bom? Aí, eu coloquei também o envelhecimento, né? E o sentido da vida, né? A Rita, ela representa muito bem essa ideia, né? A ideia do envelhecimento e o questionamento no sentido de tudo que está acontecendo. Será que vale a pena mesmo passar por tudo isso? Tá com 70 anos, sozinha, meus filhos não falam comigo, não tenho contato com os meus netos, moro sozinha. Será que alguém realmente sente minha falta? Será que eu faço alguma diferença no mundo, né? Então são questões que a Cida levantam para nós, tá bom? Outro aqui também é a ideia do suicídio, né? Que é uma coisa tenebrosa, mas a gente sabe que ela é uma realidade, que algumas pessoas praticam, enfim, na verdade, dão fim à própria vida, né? Algumas pessoas cogitam encerrar a própria vida, né? É um tema muito pesado, é um tema muito sério e é um dos pontos muito discutidos, né? Das questões que envolvem a saúde mental dos sujeitos, tá bom? Outro aqui também, olha só, esconder-se atrás de atitudes solidárias ou autoritárias, hostis. A gente tem uma personagem ali que é bastante hostil, bastante autoritária, mas à medida que a gente vai conhecendo a história dele, a gente vê que ele se esconde por trás, ele esconde uma ferida muito dolorosa por trás daquela por trás daquela postura autoritária toda, tá bom? Depois eu pensei o seguinte, né? Como lidar com a morte? Porque a gente sabe que aquela personagem que foi atrás, né? A mocinha que tinha câncer, ela foi atrás da psiquiatra, né? Não para curar a mente, ela foi atrás da psiquiatra para lidar com a ideia de que ela ia morrer em qualquer momento. Todos nós vamos morrer a qualquer momento, né? Mas alguns de nós têm a sua morte anunciada. Nós não sabemos, né? A gente nasce e caminha em direção à morte. Essa é uma condição do ser humano. Mas ela tinha a morte dela anunciada. E o que fazer numa situação em que sua morte está anunciada? Ó, você tem poucos momentos, tem poucos dias, poucos meses, 1 ano, 2 anos de vida. Como é que você vai lidar com o peso disso, né? A Rita não vê sentido na vida dela e não fazer parte da vida dos filhos, não ter um amor e não fazer parte da vida dos netos, né? Essa daqui tá anunciado para ela que ela vai viver pouco tempo. O que que ela vai fazer desse pouco tempo dela, né? O que que ela decide fazer com isso? É uma questão muito séria, tá? Outro, né? Como frear nossos impulsos, né? A Charlotte me faz pensar nesse tipo de questão. Como frear aquele desejo que a gente tem, né? Aquele ímpeto que a gente muitas vezes não sabe se ele é certo ou se ele é errado. Alguém nos disse que ele é errado, mas será que ele é errado mesmo? Será que a gente não está freando nossos desejos demais, né? A ponto de a gente poder chegar e acabar no final da vida como a Rita? Frustrada, né? Se bem que a Rita, ela foi uma pessoa meio Charlotte, né, na vida dela, e aí ela acabou na situação que ela acabou. Mas a todo momento, será mesmo que todos os impulsos da Charlotte são errados? Será que essa ideia de você ouvir um pouquinho os seus impulsos é errado? Né? Então, são todas questões para a gente ficar pensando, né? Que o livro coloca isso pra gente, tá bom? E por que isso é justificável, gente? Porque aí vem a minha justificativa. O livro,
ele trabalha com o conceito da personagem. A personagem ela é muito bem escrita, né? O Antônio Cândido vai dizer que quando a personagem ela representa muito bem, a gente vive a história através da personagem. E a personagem ela representa uma ideia, um valor. Quando o livro ele é bem escrito, esse eixo está completo, né? A história, a personagem vive a história e a personagem consegue também representar o valor. Então as personagens, elas representam alguns valores. E a partir das personagens a gente consegue pensar esse tipo de coisa. Então se você ficar aí depois pensando nas relações que você pode tecer para a personagem, compartilhe com a gente aqui nos comentários, tá bom? Mas aí também vai a minha análise, tá? Ou ainda a minha leitura. Se você perceber bem, a Lori, ela tá enrolando a gente. Ela vai usar isso também como pretexto para adiar a contagem da história dela, tá? Ela tem muito problema para contar a história dela, ela conta de maneira muito fragmentária. A história das personagens dela, ela desbrava, ela coloca pra gente assim de maneira muito fácil, né? A história dela não, ela tem muita dificuldade para contar para nós, ela vai contando assim de maneira bastante a conta-gotas. Então, você, leitor, pode ver que foi muito mais fácil para mim falar da história das personagens do que falar da história da própria Lori, tá? Então, esse livro você tem que entender o seguinte, que ele tem dois eixos narrativos. Ele tem o eixo da Lori, que você tem que tomar cuidado, porque o eixo da Lori é um eixo que você tem dificuldade de reconstruir, porque ela vai te dando os fatos de maneira confusa aos poucos, ela não quer falar muito bem dela, e ela vai nos dando a história das pessoas que ela analisa, tá bom? Que são histórias muito mais fáceis de construir no seu imaginário, tá bom? E aqui a gente tem a história dela, tá? Que é a Conta-Gotas. Ela também tá, na verdade, depois analisando, né, pensando naquele conceito da verossimilhança, que ela tá agindo como uma pessoa, né? Eu tenho uma amiga que é psiquiatra e fui conversar com ela, porque uma análise faz isso. A análise, você tem uma ideia, você faz um comentário, só que aí você quer confirmar se o seu comentário é verdadeiro. Então você vai atrás do especialista ou do referencial teórico. Ó. Eu fui atrás do meu amiguinho Antônio Cândido, tá? Para fazer as minhas afirmações, eu sempre recorro aos teóricos, para ver se eu tô certa do que eu tô falando. Fui falar com a minha amiga psiquiatra, se a minha impressão se justificava. Ela também leu esse livro. E aí ela falou, eu falei pra ela se havia mesmo uma relação aí, né? Eu sentia que ela estava adiando a contagem da história dela. E é assim que, na verdade, os pacientes se comportam no consultório. Eles vão contando as histórias aos poucos, eles vão revelando um pedaço aqui, um pedaço ali, e aí o psiquiatra vai juntando as peças até ele conseguir desenhar a pessoa, até ele conseguir dar o diagnóstico da pessoa e, como de alguma forma, compreender aquela pessoa que está diante dele. E ela não conta a história dela de maneira certa e rápida, porque é difícil, olha que bonito, compreender a si mesmo. Então é muito mais fácil você compreender o outro, né? Então, é por isso que eu recomendo a leitura desse livro, gente. Eu acho que ele é um livro que ele suscita aí muitas reflexões, tá bom? Por isso que ele serve para você utilizar na sua redação do Enem, tá? Eu sou uma leitora de clássicos, mas eu falo para vocês que eu transito numa boa entre os best-sellers, porque é aquela coisa, né? Acho que não quero que soe antipático, mas além de eu lidar muito bem com isso, eu me garanto, entendeu? Eu acho que não tem essa distinção, não. Eu acho que um bom leitor, ele consegue ler muito bem qualquer coisa, tá bom? Então, se você gostou do talvez você deva conversar com alguém e você vai fazer o vestibular, tá? Use-o quando for necessário, tá? Se você pretende ler esse livro, eu acho que vale muito a pena porque ele é um livro delicioso, tá? Para você compreender uma série de coisas. Tá bom, gente? Então, aí ficou o recado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link das minhas redes sociais, porque eu publico coisas diferentes nas redes, né? Eu publico no PIN e publico no Instagram, tá bom? Então eu publico coisas diferentes. Então me segue lá que aí vocês ficam sabendo, tá bom? Das novidades. Tá bom, gente? Então é isso por hoje.
Peguem aqui na descrição também o vídeo das personagens, para você que está estudando, para você que quer conhecer um pouquinho mais da teoria da literatura, tá bom? E aí é isso. Agora sim, pessoal. Aí é isso, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.